Olá, seja bem-vindo ao nosso terceiro módulo do curso de autoconhecimento Descubra-se como um ser energético. Hoje a gente vai estar falando sobre a conexão mente, corpo e espírito. E essa conexão se dá principalmente através dos nossos chakras ou centros de energia. Então eu vou estar compartilhando algumas informações esotéricas ou espirituais sobre os nossos chakras e também trazendo as novas pesquisas científicas sobre esse elo de ligação, a presença ou não disso, a existência ou não disso e também como os cientistas atuais e até mesmo outros há um tempo atrás veem a nossa consciência e onde se localiza a nossa consciência. Mas antes de nós continuarmos o nosso módulo aqui, eu convido vocês a uma prática. E a gente vai retomar aqui a meditação ou a respiração do duplo fluxo, antes que a gente continue o processo para que a gente possa alinhar a nossa energia. Lembrando que no final agora desse módulo também nós teremos outras práticas, onde eu estarei incorporando respiração e algumas meditações introdutórias. Então, boa meditação! Meditação de alinhamento energético, duplo fluxo de energia, trabalhando no canal central, do centro de cima ao centro de baixo. Por favor, visualize a 60 centímetros acima de sua cabeça, uma esfera de energia dourada representando o seu centro de cima, sua conexão com as energias cósmicas universais e sua sabedoria maior. Visualize também a 60 centímetros abaixo dos pés uma esfera de energia dourada representando o seu centro de baixo, a sua conexão com a energia da Terra, de Gaia. E visualize um tubo de energia, o tubo prânico, um canal central, que liga o centro de cima com o centro de baixo, passando por todos os chakras do seu corpo, por todo o seu ser. Você pode dar uma pausa e observar a animação que aparece na sua tela, onde a energia flui de cima, passando por todo o canal central, entrando no centro de baixo. E depois ela faz o movimento contrário, subindo da Terra, do centro de baixo, para o centro de cima. E vá fazendo isso sucessivamente, onde tu inspira do centro de cima, quando chega na área do umbigo ou plexo solar, exala lá e direciona a energia para o centro de baixo. E depois inspira do centro de baixo, mais ou menos na altura do umbigo, exala no centro de cima. Inspira em cima e exala embaixo. Inspira embaixo e exala em cima. Observe que a energia ela flui para além tanto do centro de cima quanto o centro de baixo. E vá fazendo isso várias vezes, trazendo mais e mais energia para o teu canal central. Esse processo fortalece a energia do seu eixo, a energia da sua essência. Aprofunda a sua conexão com a Terra e com as energias cósmicas do universo, tornando-o mais presente no aqui e agora. Então, inspire em cima e exala embaixo. Inspire embaixo e exala em cima. Inspire em cima, purifica todo o canal e libera energia no centro de baixo para a Terra. E depois inspira energia reciclada, transmutada para o teu canal central e exala compartilhando com o universo. Inspira as energias superiores do ser, exala para dentro da Terra, passando pelo centro de baixo para dentro do núcleo da Terra. Inspira do centro de baixo e exala lá no centro de cima. Cruzando o centro de cima, indo em direção ao universo. Renovando a tua energia,
amplificando o teu aterramento no planeta, o ancoramento da tua energia e, ao mesmo tempo, abrindo para as energias superiores do ser. Quanto mais ancorada no planeta tu estiveres, mais é possível de acessar energias e frequências de níveis mais e mais elevados. Quanto maior for o fluxo do teu canal central, mais tu podes encarnar dos níveis superiores da tua alma. Quanto mais fluir energia no canal central, mais energia da tua essência, de quem tu realmente és, pode se manifestar no teu ser. Inspirando em cima, exalando embaixo, inspirando embaixo e exalando em cima, sucessivamente. Inspira em cima, exala embaixo, inspira embaixo, exala em cima. O ser humano como a ponte entre o céu e a terra, uma ponte divina, uma ponte de graça. E assim é. De acordo com os grandes sábios e místicos da humanidade de diversas tradições, todos eles concordam com algo, que a nossa consciência, e essa consciência com C maior, não falando de uma consciência individual, uma consciência que tudo permeia, mas que passa pela gente, né? Ela se manifesta através da nossa mente e utiliza ela para manifestar no nosso corpo físico como um meio de expressão. Essa grande cientista que vocês estão vendo aqui, a doutora Candace Pert, autora do livro Moléculas da Emoção, ela já trouxe aqui falar que a mente, como subproduto do cérebro e somente do cérebro, é um velho paradigma. Ela é uma bioquímica da Universidade de Georgetown, ela já faleceu, mas as pesquisas dela trouxeram muitas coisas boas, muitas informações novas para a gente, para ligar com a sabedoria oriental e as tradições místicas. Qual é a sabedoria que ela traz? De acordo com as pesquisas dela, ela comenta que a mente não é somente um subproduto do cérebro. A nossa mente está presente em todo o nosso corpo, ou o que ela chama de rede psicossomática. Como ela descobriu isso? Ela descobriu através de perceber que todas as nossas células, até mesmo os órgãos, têm receptores de neuropeptídeos, que são moléculas ligadas à emoção. Isso quer dizer o quê? Que quando a gente está triste, está feliz, todos os nossos órgãos sabem, todo o nosso corpo sabe. Então a nossa mente em si, ela está presente nessa rede psicossomática. E foi exatamente isso que ela trouxe nesse segundo livro aqui, que é a conexão mente-corpo-espírito. Então a nossa mente consciente e inconsciente estão infundidas em cada célula do nosso corpo. Mas olhem só, eu vou ler para vocês aqui o que o Jung já trouxe para a gente há algum tempo atrás. A psique e a matéria são contidas no mesmo mundo e estão em constante contato e, no final das contas, repousam em fatores irrepresentáveis e transcendentes. Portanto, é possível e até provável que a psique e matéria sejam dois aspectos diferentes da mesma coisa. Olhem só que interessante. Esse foi um psiquiatra suíço que há muito tempo atrás já falou algo que a física quântica traz hoje em dia para a gente, que na verdade tudo é energia. O que modifica a diferença entre algo ou outro algo é justamente a velocidade que essas moléculas vibram. Então, mais devagar, mais rápido, isso faz com que a nossa mente vibre numa frequência e o nosso corpo numa outra frequência, gerando uma configuração diferente. Eu trago aqui para vocês o que o Dr. Robert M. Williams, da Universidade de Duke, escreveu num livro dele. Se você pensa no seu corpo e mente compostos de moléculas que vibram em diferentes frequências, você poderá entender como você pode ter componentes sólidos e não sólidos do que formam o que você chama você.
Então a mente é simplesmente moléculas de você vibrando numa frequência mais alta do que moléculas corporais de você. Então os cientistas, eles já nos trazem que a mente também é energia e o corpo, é óbvio, é energia. Mas agora, vamos falar de atualidade. Isso realmente é muito quente, é muito atual. Existem muitas pesquisas sobre a não localidade da mente. O que quer dizer isso? Antigamente se pesquisava tudo sobre a mente, principalmente no cérebro. Ah, tu modifica uma parte do teu cérebro, tu tem essa capacidade ou não tem. E sim, o cérebro é muito importante nas nossas funções cognitivas. No entanto, a mente não é sobreproduto do cérebro, a mente perpassa o cérebro. Então o que os cientistas estão trazendo para a gente? Que a mente, na verdade, são fótons de luz contidos num campo eletromagnético. Então, a mente não é o cérebro, mas o cérebro é necessário para a expressão da mente, com certeza. Então, pensa na mente como uma energia que envolve e interpenetra todo o cérebro. Ou seja, a mente está tanto no teu corpo como além do corpo. Esse cientista que vocês podem ver aqui, o doutor, desculpem a minha pronúncia, porque eu não sei falar holandês, mas Dirk Meijer, ele traz uma nova teoria de consciência. Ele é um professor numa universidade da Holanda e justamente foi nesse artigo aqui que ele trouxe sobre a teoria. Na verdade, essa revista são de pesquisas interdisciplinares entre neurociência e física quântica. E o que essencialmente ele traz? Ele traz, na verdade, a teoria de que a nossa mente, ela vibra numa outra dimensão que o nosso cérebro, mas sim utiliza, como eu falei antes, do nosso cérebro para sua manifestação. Mas na verdade não somente o cérebro. Aqui vai mais próximo do que a doutora Candice Pert falou. Na verdade, todo o nosso corpo em si serve como um ciclo de biofeedback. E o mais interessante que ele traz é que a nossa mente tem um formato toroidal, como vocês podem ver nessa imagem. E é exatamente, ou muito parecido com o formato que a gente traz da nossa anatomia eletromagnética, do campo eletromagnético, como nós falamos no outro módulo, e também como os yogis falam que é ou representa também os nossos chakras. E a gente vai estar falando logo desses chakras. Então, o que eles trazem da nossa consciência? Que esse campo está em constante interação com um campo maior de energia. E aí a gente colapsa essa informação daquilo que é necessário e o nosso cérebro faz essa tradução, ou até mesmo o que eles chamam de transdução, que transforma certos sinais eletromagnéticos em até mesmo sinais químicos para o nosso corpo, sendo uma das glândulas importantes nessa transferência a glândula pineal. Tá bem? Então, de acordo com eles, mas eu não vou entrar tão profundamente nisso, porque o nosso curso ele é um curso introdutório, eles trazem que o funcionamento desse nosso campo eletromagnético, ou a mente como um campo eletromagnético, é muito parecido com o funcionamento de um buraco negro, saindo de uma posição mais de infinitude e se conectando em algo de maior manifestação e em constante interação. É algo um pouco mais complexo, né? Foge um pouco da minha área, a especificidade dessa parte da interação entre neurociência e física quântica, mas vocês podem ver nas referências depois e lerem o artigo na sua íntegra. Mas por que eu trago isso? Eu trago justamente isso porque os grandes sábios, yogis, os místicos da humanidade já falavam isso há muito tempo. E para eles, de acordo com essa anatomia energética, tanto do yoga quanto do Kabbalah e outras tradições, elas nos trazem que a nossa mente ou psique funciona de forma correlata com o nosso corpo físico através desse sistema nervoso psíquico que é o sistema de chakras. Vocês lembram aqui dos 72 mil canais de energia que nós temos? Esses 72 mil canais de energia, como rios, eles chegam numa confluência, vamos chamar assim, que são os chakras, ou centro psíquico, centros nervosos. E esses centros de energia, esses chakras,
são os que distribuem energia para o nosso corpo todo. Então pensem nesses chakras como centros energéticos que eles estão tanto dentro quanto fora do corpo, porque eles estão em constante interação com um campo de energia, e eles distribuem o prana nesses outros canais que a gente falou, nos canais menores, nutrindo os nossos órgãos físicos, nutrindo até mesmo a nossa mente. Só para lembrar vocês, eu já mencionei num outro momento, a palavra sânscrito, em sânscrito para chakra tem o significado de roda, centro, plexo ou disco. Hoje é muito mais parecido com essa imagem com que a gente está falando, que a ciência já comenta, que é o vórtice ou um toroide. E na verdade, posteriormente eu vou mostrar um vídeo para vocês de alguns cientistas atuais falando sobre toroide e mostrando que realmente tudo no universo emana um campo de energia que forma esse aspecto de toroide. O nosso corpo físico, as plantas, a natureza, planetas, galáxias, né? Mas, voltando aqui para a nossa anatomia energética, os chakras, que são esses considerados, vamos pensar assim, em planos de intersecção com outras dimensões do teu ser. Então pensa na tua forma, na tua possibilidade de conexão com esse corpo etérico, com uma dimensão maior do teu ser. Tá, Guilherme, esse chakra existe? Não existe? É real? Não é real? Esse pesquisador aqui que vocês estão vendo, o Dr. Konstantin Korotkov, ele desenvolveu um software que se chama GVD, que consegue medir, na verdade, a energia humana, consegue ver os chakras através de um sistema de emissão de gases, né, mas consegue perceber a distribuição de energia biológica. Então, nesse software, tu consegue até mesmo ver alinhamentos de chakras. Esse é um pesquisador de ponta na humanidade nesse momento, e agora, no ano de 2019, 2020, se não me engano, ele está lançando um documentário que se chama O Campo, demonstrando justamente esse novo ramo de ciência que existe, que é a psicoenergética. A influência não só da psique na matéria, mas como energias invisíveis ou energias até mesmo eletromagnéticas compõem os sentimentos, as emoções e influenciam no equilíbrio pessoal, até mesmo em curas profundas. É óbvio que ele bebeu das fontes da medicina ayurvédica, dos conhecimentos dos yogis, e o interessante é que ele foi contratado para desenvolver esse software a partir de uma necessidade do próprio governo russo, do Ministério de Defesa. A gente sabe que o governo russo está muito adiantado nessas pesquisas com relação à energia, um ramo de ciência que se chama hoje psicoenergética, e ao mesmo tempo em pesquisas de paranormalidade, seres humanos que têm outras capacidades. Por que eles estão usando, a gente não sabe exatamente, né? Mas uma das formas que eles tentaram buscar desenvolver mais ainda a potencialidade humana é através do conhecimento dos chakras que esse Dr. Korotkov trouxe para a gente. Então aqui vocês podem ver mais uma imagem dos alinhamentos do software dos chakras, e a gente sabe, através desse conhecimento, principalmente de um grande yogi, Shri Shri Anandamurti, mais conhecido através da linhagem da Ananda Marga, do Tantra Yoga, e aqui eu falo de Tantra Yoga, não tem nada a ver com sexo, existem umas ramificações ligadas a isso, mas o Tantra Yoga em si diz respeito à sublimação até mesmo da energia sexual. Mas os seres humanos acabaram distorcendo muito dessa energia e utilizando para o prazer excessivo sexual. Isso não quer dizer que a gente não tenha que ter o prazer numa relação, mas não simplesmente viver pela relação em si, pelo prazer em si, porque isso não nos auxilia na nossa evolução espiritual. Na verdade, a gente está aqui para sublimar essa energia e utilizar muito dessa energia divina para o mais elevado que a gente tem. É óbvio, a gente vai se relacionar com pessoas, mas a energia que a gente vai estar até mesmo na própria relação sexual vai ser completamente diferente.
Então, qual é o conhecimento que esse grande sábio traz para a gente? Mas não foi ele que inventou isso. Ele só revelou algo que já vinha nas tradições orais de yogi para yogi durante muito tempo. Mas isso não foi para toda a humanidade antes, porque algumas pessoas podiam utilizar de forma distorcida. E acabou acontecendo. Mas agora ele traz ainda de uma forma mais simplificada para a gente resgatar realmente a origem do yoga, que é essa sublimação da nossa energia e a autorrealização, porque yoga diz respeito à união. União do quê? União do eu inferior com o eu superior. Então é a realização pessoal. Como vocês podem ver aqui nessa tabela, cada um dos nossos chakras está ligado a uma glândula endócrina do nosso corpo. Dependendo de como um chakra está manifestando, a nossa glândula vai secretar ou não secretar um tipo de hormônio. E é isso que a gente vai estar trabalhando aqui. Caso vocês não lembrem, eu vou refrescar a memória de vocês, nós temos 3 canais principais de energia. E esses canais, eles cruzam em cada um dos chakras. No nosso canal central é onde circula a energia da nossa essência. Quanto mais os chakras estiverem fluindo na sua energia, mais abertos, talvez esse não seja o melhor termo, mas mais integrados, mais energia da tua essência vai estar fluindo. Então pensem em cada um dos chakras como um conjunto de energias, um conjunto de sentimentos, de emoções e de propensões que se manifestam a partir das nossas glândulas endócrinas. Vou dar um exemplo bem concreto para vocês. Nós temos o chakra do plexo solar, região do umbigo e um pouco acima do umbigo, ligado à energia do fogo, energia solar, o queimar. Esse chakra está ligado às nossas glândulas suprarrenais, que são glândulas que estão associadas à liberação de hormônios como adrenalina, cortisol. Esse chakra, por exemplo, vocês já pensaram quando discute com alguém, quando entra em alguma confusão, qual é a sensação que tem, onde é que tu percebe no teu corpo? Geralmente quando tem uma briga, uma confusão, raiva, algo nesse sentido, vai sentir uma queimação aqui. Justamente está trabalhando o chakra do plexo solar, ele está sendo ativado, óbvio, de uma forma não tão equilibrada, e esse chakra, ao ser ativado, aciona as glândulas suprarrenais para liberarem ainda mais o hormônio do cortisol, que está muito ligado a estresse, a ansiedade, a burnout. Então a gente vê uma ligação muito profunda. Cada um desses centros tem uma configuração de energia em específico. Então, quanto mais elevados os chakras, vamos botar mais superiores, essas energias são mais sutis. E quanto mais abaixo, mais brutal, mais densas, mais perto da matéria são essas energias. A gente falou primeiramente na sabedoria dos yogis, conversando antigamente sobre 7 chakras principais. Mas hoje a gente já fala de uma evolução para 12 chakras principais. E são esses chakras que fazem a conexão ou a ligação entre mente, corpo e espírito. Eles são a ponte. Então, quanto mais elevados os chakras, mais características altruístas. Então, pensem no desejo de receber, mas mais para compartilhar, e a gente foi criado para receber abundância. E pensa nos chakras inferiores, mais próximos aos animais, mais próximos à sobrevivência e muito mais próximos a uma consciência mais densa de querer somente para si, ou aquilo que a gente chama de egoísmo. Cada um desses chakras tem uma configuração específica. Aquilo que os yogis representaram por pétalas numa flor. Cada uma dessas pétalas é um vórtice de energia, ou aquilo que os yogis chamam de vritis. Então pensem nos chakras com subdivisões de energia. E dependendo de cada chakra, vai ter uma combinação de energias diferentes, ou propensões psíquicas diferentes, sentimentos diferentes. Nós temos um total de 50 propensões psíquicas que elas se manifestam externamente e internamente de acordo com esses grandes yogis. E a nossa mente, de acordo com o yoga e outras tradições,
espirituais orientais, ela é simplesmente uma combinação da manifestação de todos esses vritis. Dependendo do que a gente mais ativa ou desativa, vai ser a nossa personalidade, vai ser a nossa mente. Quando um desses vórtices é ativado, isso gera uma reação hormonal no nosso corpo e isso acarreta em estados emocionais. Então, quanto mais a gente consegue equilibrar os nossos chakras, equilibrar as nossas glândulas, mais a gente equilibra as nossas emoções. E naturalmente aquilo que a gente chama de personalidade se transforma. Então eu me lembro de algumas pessoas falarem na minha família assim, eu sou assim e não adianta. De repente elas começaram a se engajar em práticas espirituais e a personalidade delas mudou. É óbvio que tem algumas características que permanecem, né? Fazem parte lá de um temperamento, mas a gente sempre pode transformar os nossos estados de humor, até mesmo a nossa personalidade. E isso é uma grande diferença que tem de algumas linhas de psicologia com as tradições espirituais. De acordo com as tradições espirituais, sim, nós podemos modificar a nossa personalidade, mas a gente tem que atuar em si. Pensem lá na raiz de onde brota a energia. Eu falo muito nos chakras como um software e as nossas glândulas como um hardware num computador, onde o computador em si, o hardware, só vai funcionar porque tem um software ali por trás, gerando todas as funções específicas. Tá? Então pensem na nossa mente, de acordo com os yogis, como a combinação da expressão desses vritis. Então, dependendo de como a pessoa tem como hábito essa expressão, ela vai manifestar mais. Então aqui vocês podem ver uma imagem de um vórtice de energia, ou um toroide, que é como os cientistas falam. Eu vou passar aqui várias imagens para vocês desse formato de toros. Como vocês podem ver, ele tem uma unidade, mas ele flui energia. Então vocês podem ver que tem um toroide no nosso coração humano, no nosso campo eletromagnético. Aqui é uma outra imagem de um toroide. Se a gente for ver, os tornados também funcionam dessa forma, o nosso clima circula também de forma parecida. Existe em volta de uma maçã, existe em volta de árvore, em volta do corpo humano e do coração humano, em volta de uma galáxia. Aqui vocês podem ver um pouco mais em movimento. Então eu convido vocês para assistirem agora um pedaço de um documentário que vai falar a respeito exatamente dessa forma toroide, da importância que tem e, como eu falei para vocês, diretamente conectado a essa sabedoria dos nossos centros de energia ou chakras. Mathematicians call this pattern the torus. The energy in a torus flows in through one end, circulates around the center, and exits out the other side. It's balanced, self-regulating, and always whole. I was first officially introduced to the torus by scientist and inventor Arthur Young. Futurist Dwayne Elgin explains how the torus is the primary pattern that nature uses for life at every scale. Evolution means to unfold, to roll out. So the question is, what is the universe rolling out? And what the universe is rolling out is self-organizing systems, and you can see this at every scale. A self-organizing system is a technical term for just a system getting a hold of itself, knowing itself, essentially. And if we go to nature, we can look at and we can see these self-organizing forms throughout. We can see it in the cross-section of an orange, the cross-section of an apple. We can see it in the dynamic nature of a tornado. We can see it in the magnetic field around the Earth, a similar magnetic field around an individual. We can see it in the structure of an entire whirlpool galaxy. We can see it in the structure of a small atom. At every scale, throughout its entire history, the universe has one single project. It's growing toruses. The universe is a torus growing factory.
Toroidal dynamics are visible at various scales. One of them is at the galactic level, which are huge spinning structures with billions of stars in it. Looks like typically big arms of galaxies spinning around, and they have vortices that goes from the center out to the edge of the galactic halo that surrounds them. Stars move from this galactic disk out to the halo, down the vortices, and back out again. Stars like Arcturus, for instance, we know have done that path already. That's the appropriate description even for the atmosphere of our planet. The weather goes from the North Pole down to the equator and then back up, from the South Pole up to the equator and then back down. Even the dynamics on the surface of the sun are very similar. Of course, here we're looking at it from an external perspective on a small scale model. When you look at the solar system embedded in the galaxy, embedded in the cluster, embedded in the supercluster, we're traveling in this boundless sea of infinite torus flow. Como vocês puderam ver nesse vídeo, a forma de toroide está presente em tudo que existe nesse universo. Então não é à toa, como vocês podem ver aqui, que a nossa anatomia energética, também o nosso campo eletromagnético ou malha de calibração universal, também tem um formato de toroide. Observem essas imagens aqui, a vista de cima, mais próximo da cabeça. E o nosso planeta também tem um campo eletromagnético em forma de toroide. É o que eles falam que é a evolução da nossa geometria sagrada, onde essa forma de toroide está presente no ser humano, né, nos próprios chakras, está presente no planeta e está presente até mesmo em galáxias. E assim vai, o micro está no macro, o macro está no micro. E o que eu percebi de interessante que eles mencionam justamente no documentário é que o símbolo do infinito, ele é uma representação em duas dimensões de um toroide. Então, o símbolo do infinito é uma representação de um fluxo natural e existente na natureza. Se o símbolo do infinito for elevado em 3 dimensões, ele dá o formato de toroide. Então, eu vou trazer aqui para vocês um outro alinhamento energético, uma outra meditação ou visualização para justamente fazer fluir mais energia no canal central. E a gente vai trazer pela primeira vez aqui uma visualização com o símbolo do infinito que representa o ancoramento da energia do infinito dentro de ti, para acelerar o teu processo de equilibrar a energia e poder perceber essa energia divina dentro de ti. Visualização de alinhamento energético para centramento no agora, fazendo fluir a energia do canal central e irradiando para todo o universo. Esta visualização é baseada no trabalho de Peggy Phoenix Dubrow, adaptada para o nosso trabalho pessoal. Por favor, sente numa posição confortável ou até mesmo de pé e visualize essa animação que aparecerá na sua tela para auxiliar no seu processo. Observe que existe um centro a 60 centímetros acima da cabeça e uma energia dourada parte de cima descendo pelo lado direito do rosto e cruzando na área do umbigo, descendo pelo lado esquerdo do corpo, indo lá no centro de baixo, subindo pelo lado direito do corpo, cruzando novamente no umbigo e subindo pelo lado esquerdo do tronco e do rosto, voltando ao centro de cima.
Você pode fazer isso sucessivamente várias vezes, sentindo, imaginando, percebendo ou pensando nesse fluxo de energia num formato de infinito, com a intenção de aumentar o fluxo da energia dourada no seu canal central. Ao aumentar essa energia dourada no canal central, a sua presença no aqui e agora se fortalece, a sua presença pura da sua alma. Vá fazendo algumas vezes e você perceberá também que essa energia, quanto mais preenche o seu canal, ela começa a irradiar para todo o universo, a energia do centramento no agora. Então, por favor, de olhos fechados, faça algumas vezes essa visualização, onde a energia dourada parte lá do centro de cima, descendo pelo lado direito do corpo, cruzando no umbigo, descendo pelo lado esquerdo do corpo, lá no centro de baixo, subindo pelo outro lado do corpo, cruzando no umbigo e subindo no lado esquerdo do rosto, lá no centro de cima novamente. Vá fazendo várias vezes isso e perceba que você está dando um comando para a sua energia de trazer todo o seu ser para o aqui e agora, unindo corpo, mente, emoções e alma. Todas elas unidas através dessa respiração e visualização. E faça isso por alguns instantes e em qualquer momento que sinta que estás desconectada, não estás tão presente no aqui e agora. Tu sempre pode comandar a tua energia para estar totalmente presente no seu corpo, na sua vida diária, com total centramento no agora. Muito obrigado. Esse tipo de meditação e alinhamento que tu acabaste de fazer, tu pode fazer a qualquer momento no teu dia a dia, às vezes por mais tempo ou menos tempo, mas tu pode fazer de 3 a 9 vezes simplesmente para trazer mais energia para o teu canal central, para irradiar mais da tua energia do centro, ou seja, conectar um pouco mais com o infinito dentro de ti. Mas eu lembro que, assim como uma academia que a gente precisa ir semanalmente, quanto mais a gente fizer esses trabalhos energéticos, mais a gente pode sentir e perceber essa energia dentro da gente. Mais a gente pode viver num estado que provavelmente tu esteja te sentindo um pouco mais, que é um estado de equilíbrio. E nesse estado de equilíbrio, a gente pode realmente se conectar mais com a nossa essência, que é uma fonte de amor, é uma fonte de bondade, é uma fonte de compartilhar. Ela não é egoísta, ela é muito altruísta, porque sabe que quanto mais tu dá, tu até mesmo tu mais recebe. E aí eu trago uma reflexão final aqui para vocês. Qual vocês acham que é a raiz comum dos problemas do mundo? Então eu trago algumas imagens para vocês refletirem sobre qual poderia ser uma raiz comum de todos esses problemas. Desmatamento, a morte dos animais simplesmente por um lucro pessoal, escravidão, políticos corruptos, movimentos de perseguição como teve antigamente dos nazistas, guerras, violência entre países, bombas, destruição, pobreza, subornos, fome. O que vocês acham? Qual é a raiz comum de todos os problemas do mundo? Talvez várias coisas vieram na cabeça, mas na verdade a raiz por trás de todos eles é o egoísmo. O egoísmo está por trás de todos esses problemas, que é o desejo de querer somente mais para si. E querer somente mais para si com a consciência de escassez. E no mundo existe abundância para todo mundo. A questão é justamente da distribuição e da boa utilização de tudo que nós temos. No entanto, simplesmente um sistema econômico não vai modificar tudo isso. O que pode modificar tudo isso é a consciência.
É só a partir da transformação da nossa consciência, e se a nossa consciência é um campo de energia, isso envolve a transformação da nossa energia, de sair de uma consciência dos chakras inferiores do egoísmo e ir para uma consciência superior de altruísmo, de conexão, de cooperação, sair de competitividade para cooperação e conexão. É exatamente, tem um ditado, uma vez eu vi, acho que foi numa foto do Instagram, que é: em terra de egos, quem vê o outro é rei. E é justamente isso a nossa caminhada espiritual, sair de uma posição de egoísmo e entrar em contato com o infinito que tudo nos dá, e saber que, na verdade, a nossa essência mais profunda, ela é altruísta, porque sabe que a alma é imortal e não falta nada nunca. O que a gente precisa realmente é simplesmente compartilhar. E quando todos compartilham, todos têm. Eu trago aqui para vocês, para finalizar, já que a gente está falando num primeiro ponto com relação a certo propósito de nós estarmos aqui, da transformação, acho que vocês devem conhecer a pirâmide de Maslow, pirâmide das hierarquias, tá? E num primeiro momento da vida dele, ele trouxe alguns estágios ali, 1, 2, 3, 4, 5 estágios, mas posteriormente ele trouxe um novo estágio que é de autotranscendência. Então ele estava falando que a nossa evolução justamente envolve a gente ir elevando ou ir satisfazendo certas necessidades, passando pelas necessidades mais básicas de sobrevivência, necessidades depois de segurança, depois de pertencimento, de amor, depois o que ele chamou de autoatualização ou uma autorrealização, de tu manifestar aquilo que tu pode melhor no mundo, e posteriormente, mais para o final da vida dele, ele falou de autotranscendência, tanto que ele é um dos pais da psicologia transpessoal. Mas ele já trazia aqui, numa outra linguagem, isso que a gente está falando. Sair de uma consciência mais de sobrevivência e de egoísmo, integrando camadas do nosso ser e acessando uma consciência de autotranscendência ou a transcendência do ego. Ele está usando uma linguagem psicológica, uma linguagem de necessidades. Nós estamos utilizando uma linguagem de energia, uma linguagem de chakras, pensando em cada um dos nossos chakras como um estágio de consciência, onde tem certas necessidades. Esse é um dos motivos do porquê é muito importante que toda a humanidade tenha pelo menos o acesso às necessidades básicas. Porque se isso não tiver, a gente não vai estar acessando um novo nível de consciência, a pessoa não vai estar pensando numa evolução espiritual e numa transformação, porque ela está tentando sobreviver. E quando a gente tenta sobreviver, a gente está muito na lei da selva, né? Então entram outras tendências nossas que não são tão elevadas, são um pouco mais primitivas. Um outro sábio, o grande Ken Wilber, ele é considerado como o Freud da nossa geração, apesar, né, do que o Freud, as ideias dele já evoluíram e tem muitas coisas que ficaram para trás, mas a gente honra a contribuição que ele teve para a psicologia, para a humanidade como um todo. Mas o Ken Wilber traz também, numa outra linguagem, nos livros dele, esse estágio, essa transformação, esse nosso objetivo aqui, principalmente num livro chamado Projeto Atman, a visão transpessoal do desenvolvimento humano, onde nós temos um primeiro momento onde nós estamos vivendo algo de subconsciente no desenvolvimento, até um ponto depois de autoconsciência, e aqui eu já digo que não são muitas pessoas que chegam nesse ponto, e ainda o número de pessoas que chegam na superconsciência. Então a gente precisa manifestar, se ancorar aqui nessa terra, nesse plano, e a partir de uma nova consciência da transcendência do próprio ego que já se estabeleceu aqui, a gente acessar o superconsciente. Nessa tabela fica muito claro para vocês aqui, através das tradições esotéricas do planeta. Kabbalah, que é a tradição esotérica do judaísmo, né, dos judeus, eles trazem sempre uma força criativa inicial ou uma entidade máxima. E qual o propósito que a gente tem? Aqui, cabalisticamente, Ein Sof, ou Deus infinito, a luz infinita. E o propósito, a união máxima
com o infinito. No sufismo, que é a tradição mística do islamismo ou da parte espiritual árabe, essa entidade inicial é Alá. Aqui eu gosto de separar bem para entender, os grupos extremistas são uma coisa. E a gente não pode rotular todo o povo árabe como grupos extremistas. Existem pessoas no povo árabe com elevação espiritual muito grande e contribuindo com muitas coisas para a humanidade. Então aqui a gente está falando de uma dimensão muito profunda, religiosa e esotérica de compreensão do universo. E eles trazem o quê? O objetivo de remover os véus do coração que nos separam de atingir o amor divino. Uma outra forma de falar da união máxima que os judeus também tinham comentado. No budismo, a mesma coisa. No budismo, o termo que se usa é sunyata, ou vacuidade, para esse algo maior. Por que vacuidade? Como se não tem nada, não existisse uma força maior? Não, é uma vacuidade de formas, é uma vacuidade de matéria. É algo que está para além disso e que a nossa mente não pode conceber. Por isso é o vazio, mas é um vazio pleno. E o objetivo, o propósito para eles é alcançar nirvana, ou essa iluminação, né? É a libertação da mente e acessar esse infinito, é uma outra forma de falar. Se tu pegares no cristianismo místico, como vocês podem ver na tabela, como vocês pegarem o yoga, ou até mesmo no taoísmo, todas elas vão ter algumas linguagens um pouquinho diferentes, mas falando a mesma coisa. Então, acessando essa força maior a partir de sair de uma consciência de egoísmo para uma consciência de algo maior, de conectividade maior. Isso é o que a gente vai estar trilhando nos próximos módulos aqui, em como a nossa mente funciona, como a gente pode se auto-observar, qual é o poder do nosso pensamento para acessar isso, e até mesmo como a gente trabalha e alinha cada um dos chakras nesse sentido. O yoga fala como um propósito de sair de uma consciência egoísta para os chakras superiores, elevando a Kundalini para uma consciência mais altruísta, da cooperação, do compartilhar. A árvore da vida, que vocês podem ver aqui de Kabbalah, é a mesma coisa. Sair de uma restrição de um mundo dos sentidos e acessar o mundo da pura emanação além das formas e trazer essa realidade, essa consciência, essa energia para cá, para o mundo físico. Porque nenhuma delas nega o mundo físico, porque se tu nega uma parte da realidade, tu está negando o todo. Então todas elas falam de acessarmos dimensões mais profundas dentro da gente, acessar uma energia mais sutil e sermos canais dessa energia para cá, saindo de uma consciência de ego, de um desejo de querer só para mim e só eu existo, por uma consciência de altruísmo, de bondade, de amor, de compartilhar. E só o que a gente tem que fazer é remover esses véus que nós mesmos construímos para sermos canais dessa energia. Então retira esses véus, retira esses bloqueios e abre para que essa energia divina flua a partir de ti. E como ela vai fluir mais? A partir da tua própria prática espiritual, do equilíbrio dos teus chakras. E eu termino aqui com uma frase do Shri Shri Anandamurti, um grande yogi e santo, vamos dizer assim, da humanidade. Mas, por favor, não coloquem a ideia de santo como perfeito, porque nós, como humanos, estamos aqui, somos todos imperfeitos, e se nós estamos como humanos, nós temos algo a trabalhar. Então, a própria perfeição está na imperfeição. E a frase, eu gosto muito de uma frase que o Paramahansa Yogananda fala: santo é aquele pecador que nunca desistiu. Ou seja, o santo, ele também vai cometer erros, mas a diferença é o quê? Que ele vai se levantar e transformar a sua personalidade ou transformar a ação que ele fez. Então aqui vai a frase de Shri Shri Anandamurti: através da prática espiritual, vocês conseguem provocar alterações no vosso sistema nervoso, controlar a secreção dos hormônios nas diferentes glândulas e subglândulas e irem para além da periferia da psicologia humana comum. Shri Shri Anandamurti. Muito obrigado.
é recomendado fazer uma automassagem. No caso, todas as glândulas foram mobilizadas, tem hormônios, substâncias químicas circulando pelo corpo, então é muito bom para a saúde, muito interessante trabalhar com o nosso sistema linfático. No caso, a gente vai trabalhar aqui numa purificação, uma limpeza de certas toxinas e até mesmo um direcionamento dessa química através da automassagem. E é algo muito bom porque trabalha justamente no carinho de si mesmo, né? Trabalha em trazendo amor, trazendo um autocuidado e também potencializa a liberação de ocitocina, que é um hormônio de bem-estar, é um hormônio da conexão, associado também a altruísmo, a moralidade. Então, a Paula vai demonstrar aqui para vocês como a gente faz isso, e a gente pode fazer junto com a prática ou até mesmo no dia a dia, tá lá em casa, precisa dar uma relaxada, não consegue contratar uma massoterapeuta ou algo assim, tu pode utilizar diariamente como um autocuidado. Então a gente começa esfregando as mãos só para aquecer um pouco, né, para não dar aquele choque térmico se estiver um pouco frio. E a gente começa pela cabeça nesse movimento, justamente da frente para trás, no cabelo, da frente para trás. Pode pressionar, fazer uma leve preensão, porque não é só o carinho, né? As tuas células têm que sentir o teu sangue. Faz 2, 3 vezes, depois na testa, do centro para as laterais, tirando o estresse, né? Justamente da testa franzida, sobrancelhas também pega um pouquinho. Isso. Aí esfrega novamente as tuas mãos para dar uma ativadinha nas mãos, na energia das mãos, no calor. É como se o teu coração estivesse transbordando nas mãos. E aí só coloca as 2 mãos sobre o rosto, assim, sobre os olhos, direcionando uma energia para dentro do teu cérebro, para dentro dos olhos, uma energia de equilíbrio. As mãos contêm chakras, né, centros de energia muito potentes de cura. Então, ali trazendo uma energia positiva para os olhos, para a cabeça. E aí, com essa posição de mãos, já desliza no nariz de cima para baixo. 2, 3 vezes no nariz, massageando bem o nariz. E aí, no rosto, do rosto da frente, por cima das orelhas, 2, 3 vezes. Na região do busto aqui, ou do bigode, como falam, para as laterais. Também pegando as bochechas de cima para baixo. Depois da bochecha, embaixo do queixo. Aqui embaixo do queixo tem vários nódulos linfáticos e a gente está mobilizando esses nódulos linfáticos. As 2 mãos atrás no pescoço. Então, o movimento do centro para as laterais. Isso. A mão direita pegando o trapézio no lado esquerdo, uma região bem intensa do dia a dia, pode ficar mais tempo aqui, mas massageia um pouco. Aí faz a pressão nos ombros, do ombro até o cotovelo, vai pressionando. Na parte de dentro do braço, esfrega em direção à axila, 2, 3 vezes e massageia lá a axila, uma região justamente onde tem muitos nódulos linfáticos. A próxima parte, do cotovelo até o punho, faz o movimento giratório na direção dos pelos. Faz umas 2, 3 vezes esse movimento giratório. E aí, pega a palma da mão, massageando bem a palma da mão, o dorso da mão também, e os dedos. Faz um movimento giratório nos dedos, não precisa estralar, simplesmente escorregando eles. E aí coloca as 2 mãos sobre os joelhos, dá uma pausa aqui e observa, né, se tem uma diferença entre um braço e outro. Geralmente as pessoas observam que sim, tem uma ativação diferente. E aí, repete o processo do outro lado, onde o braço esquerdo massageia o trapézio primeiramente, e aí vai para o ombro até o cotovelo,
Faz pressões 2, 3 vezes. É óbvio que tu podes ficar mais tempo se for necessário para ti. Na parte de dentro do braço, né? Aqui esfregando em direção à axila. E aí pressiona a axila também, trabalhando ali, ativando os nódulos linfáticos. Do cotovelo ao punho na direção dos pelos. Isso, na direção dos pelos, 2, 3 vezes. Vai para a mão, palma da mão, o dorso da mão também. E aí vai para os dedos, fazendo aquele movimento giratório dos dedos. Então, nas costas, a gente vai estar trabalhando com um braço por cima e outro por baixo, pegando a parte bem central da coluna, onde um braço vai para cima e o outro para baixo, como uma consciência, né, respeitando os limites do teu corpo. Aí troca os lados, braço esquerdo para cima e o outro para baixo, trabalhando nesse sentido. Respira fundo e aí as duas mãos traz atrás na altura dos rins e faz o movimento de cima para baixo. Aqui é muito importante justamente, principalmente associado às suprarrenais. As duas mãos na frente, agora no peito, do peito em direção ao centro, levando para o coração. Cruza as duas mãos na região do timo e esfrega a região do timo para estimular um pouco o sistema imunológico. Aí traz as duas mãos na região do abdômen, um pouco acima do umbigo. E aqui a gente vai fazer com a respiração junto. A gente vai inspirar. Quando exalar, a gente suga os órgãos internos e faz a pressão do centro para as laterais. Do centro para as laterais, então mais ou menos da ponta do externo até o pubis. Exatamente como ela está fazendo. Inspira, exala, suga os órgãos e faz esse movimento até a base da coluna. Isso. E aí agora a gente vai trabalhar com as duas pernas, esticando primeiro a perna da direita e depois a gente vai repetir na perna da esquerda, começando justamente na pressão da coxa, como se estivesse amassando um pão entre a coxa e o joelho. Aí traz uma mão por baixo do joelho e outra por cima, pegando a rótula, e faz os movimentos circulares, onde a parte de trás pressiona o joelho e a parte da frente também girando no mesmo sentido. Faz 3, 4 para um lado, 3, 4 para o outro. Dobra a tua perna e aí massageia a panturrilha de cima para baixo, nesse movimento justamente de cima para baixo. Tu pode fazer apertando, tu pode esfregando e colocando a tua intenção ali. E aí a gente vai para a melhor parte da automassagem, que é nos pés. Então tu pode fazer a massagem tanto no dorso, né, como na parte de baixo do pé. No pé é super importante aqui ficar um tempinho a mais massageando o calcanhar, o antepé, a junção dos dedos e do pé, os dedos em específico, porque a gente está ativando aqui, a gente está trabalhando na saúde através da reflexologia de todos os nossos órgãos internos. Existem canais de acupuntura, canais de energia, né, que são conectados aos nossos órgãos e que pela estimulação dos pés pode ajudar nesse recuperar a circulação de energia e naturalmente, né, um nível mais associado à saúde. Então massageou os pés, tu pode fazer um movimento com os dedos dos pés para frente e para trás, com a mão, né, para dar uma soltada nos dedos. Tá? Pode até mesmo intercalar as tuas mãos juntas ali entre os dedos, fazendo esse movimento. Fecha a mão como se fosse um punho assim fechado e esfrega, né, de cima para baixo. E aí dá uns tapinhas nos pés para dar uma ativada nele. E aí a gente repete o processo do outro lado. Então justamente pressionando perna, amassando o pão até os joelhos, né, soltando a coxa.
aí faz umas 2, 3 vezes, aí vai no joelho, pressionando atrás e a rótula girando na mesma posição, para um lado, para o outro, flexiona a perna, esfregando de cima para baixo ou pressionando de cima para baixo, trabalhando justamente o sistema linfático, o autocuidado, e aí finaliza no pé esquerdo, massageando a base do pé, massageando o dorso do pé, tendo um maior tempo e cuidado justamente nessa região que é super importante. Também faz um movimento com os dedos para frente e para trás, tu pode intercalar com os dedos das mãos nos pés ou simplesmente colocar as tuas mãos sobre os dedos e movimentar para frente e para trás. Fecha a mão, esfrega ali embaixo umas 2, 3 e dá alguns tapinhas também. No que terminar essa automassagem, a recomendação é de aí entrar no relaxamento profundo com a respiração diafragmática. Então, vai para uma posição deitada, que a gente chama de Shavasana, as pernas esticadas, os braços ao lado do corpo, as palmas para cima, e começar o processo de relaxamento em si, né, relaxando conscientemente a partir da respiração os pés, né, as pernas, joelhos, o tronco, os braços, a cabeça, e depois que relaxar o corpo todo, permanece em silêncio durante 3, 4, 5 minutos, deixando que toda essa estimulação, todos os trabalhos que foram feitos de postura, da automassagem, eles possam ser assimilados, porque é uma posição de regeneração, é uma posição de resgate, é uma posição de reenergização. Isso restaura as energias interiores. E após fazer esse relaxamento, eu convido vocês então a entrarem na meditação final. Meditação na consciência, Erreié, Axer, Erreié. Eu sou o que sou. Na presença divina, eu sou. Sente, por favor, numa posição confortável, com os pés firmes no chão, com a coluna ereta, os braços descansando sobre as pernas. Relaxa os ombros, relaxa o rosto, relaxa o maxilar. Sente, imagina, percebe ou pensa como se tivesse um fio puxando o topo da tua cabeça em direção ao teto. Como se estivesse abrindo espaço entre as vértebras da tua coluna. Eu te peço para respirar profundamente, onde na inspiração o abdômen expande, na exalação o abdômen vai em direção à coluna. Inspiração, o abdômen expande. Exalação, vai em direção à coluna. A cada inspiração e expiração, vai ficando mais presente no aqui e agora, conectando teu corpo, tua mente, teu espírito. Respira profundamente, estabelecendo essa união através da respiração. Consciente que está inspirando e consciente que está expirando. Agora sente, imagina, percebe ou pensa num centro de energia localizado 60 centímetros acima da cabeça, teu centro de cima, conexão com as energias superiores do ser. E um canal de energia que conecta esse centro de cima até o centro de baixo, 60 centímetros abaixo dos teus pés. Tua conexão com a energia da Terra. E traz a respiração do duplo fluxo, onde tu inspira em cima e exala embaixo. E depois inspira embaixo e exala em cima.
Traz a energia do infinito passando por todos os teus chakras e exala lá para dentro da Terra. E aí puxa a energia da Terra passando pelo teu canal, por todos os chakras e exala lá no centro de cima. Inspira em cima e exala embaixo. Inspira embaixo e exala em cima. Inspira em cima, exala embaixo. Inspira embaixo e exala em cima. Vai trazendo mais energia fluindo no teu tubo prânico, no teu canal central. Agora leva, por favor, a tua atenção entre a base da tua coluna e o centro de baixo. E eu peço para tu sentires, perceberes, imaginares ou pensares num símbolo do infinito que vai desde a base da tua coluna até o centro de baixo, dentro do teu canal. E visualize esse infinito em movimento. Se fores difícil para tu visualizares ou perceberes, tu podes observar a animação que vai aparecer na sua tela agora. Esse infinito se movimenta, é uma energia em movimento para a reconstrução dessa parte do teu canal central, entre a base da coluna e o centro de baixo, restabelecendo a Kundalini nessa área, a conexão com o planeta e a base da coluna. E vai fazendo esse movimento com a tua mente, com a tua consciência, dando comando com a intenção, justamente de reconstruir o canal nessa área a partir da visualização desse infinito, a energia dourada que se movimenta. Leva a tua atenção agora para a região do teu tronco, entre a base da coluna e a tua garganta. E novamente visualiza o teu canal central e um infinito se movimentando entre a tua garganta e a base da coluna. Esse infinito auxilia na reconstrução do canal central. Visualiza essa energia dourada em movimento conforme você pode ver agora na animação se desejares. Ou pode manter os seus olhos fechados, simplesmente visualizando, sentindo, imaginando, pensando ou percebendo esse fluxo de energia que equilibra também todas as glândulas no teu canal central e unificando todos os chakras. E visualize esse infinito em movimento, base da coluna, cruzando mais ou menos na área do plexo solar, do coração, reconstruindo o teu canal central nessa área. Leva a tua atenção agora entre o centro de cima e o teu coração. Visualiza o canal central, um tubo prânico, e sente, imagina, percebe ou pensa novamente num símbolo do infinito, do teu centro de cima ao teu coração, reconstruindo o teu tubo prânico nessa região da tua anatomia energética. Você pode olhar na animação, acompanhando ou permanecer de olhos fechados, simplesmente visualizando esse infinito que se movimenta do centro de cima, energia fluindo até o coração, um grande símbolo do infinito, como se fosse um número 8 esticado. Respira profundamente nessa consciência. Com o canal fortalecido, o tubo prânico sendo preenchido, sente, imagina, percebe ou pensa que da fonte de todo o universo, de toda a criação, parte uma luz dourada em direção ao teu centro de cima, passando por todo o teu corpo, passando por todo o teu canal central,
e entrando lá no centro de baixo. A energia universal passando por todo o canal e entrando no teu centro de baixo. E visualiza uma esfera dourada no centro de baixo. E foca lá no teu centro de baixo, trazendo a consciência de estar firmemente enraizada na verdade mais profunda do teu ser, totalmente presente no teu corpo e uma presença com propósito. Essa esfera, ela ajuda no equilíbrio do centro de baixo. Essa esfera sobe em direção aos teus tornozelos. E você foca na energia dos tornozelos e dos pés, trazendo a consciência de permanecer compassivamente na postura de empoderamento repleto de paz. Aqui trazendo a consciência do estado de presença pura, a presença da tua alma, a presença naquele silêncio para além de compreensão. Totalmente presente no teu corpo. A esfera entre os tornozelos. Essa esfera sobe para a região entre os joelhos e tu foca na energia dos joelhos, trazendo a energia e a consciência de se tornar mais forte na sabedoria evolucionária de uma flexibilidade consciente. Aqui é a região onde as energias masculinas e femininas se unem mais profundamente, nesse momento para a humanidade. Visualiza essa esfera, transformando a energia, acordando a energia nesse ponto. Essa esfera sobe em direção ao teu centro básico, na base da coluna, trazendo a energia de conscientemente construir as bases, as energias fundamentais do impulso divino, empoderando o amor pela vida. Sente o fluxo da energia na região do chakra da base, na base da coluna. A energia sobe em direção ao centro criativo sexual, 10, 12 centímetros acima. E conscientemente trazendo a energia de co-criar novas maneiras evolucionárias de ser. Refinando aqui a própria energia criativa, gerando um novo sentido de liberdade. Respira profundamente nesse centro de energia, visualizando essa esfera. Respira profundamente, por favor. E essa esfera dourada sobe em direção ao teu plexo solar, na região um pouco acima do umbigo, trazendo a consciência de honrar calmamente a expressão original do teu ser, refinando a expressão do ser. Aqui trazendo um verdadeiro empoderamento da tua energia com alto apoio e alto suporte, abrindo para esses níveis de consciência. Respira profundamente na área do plexo solar e visualiza a energia subindo para o teu centro cardíaco e centro cardíaco superior, região do coração e região do timo, entre a garganta e o plexo solar. E focando nessa região, observa que a esfera desperta a energia de estar unida de todo o coração, iniciando o coração de um novo humano numa nova terra, conectada com essa energia de amor infinito e incondicional. Respira profundamente nesse lugar de centramento e paz. A esfera sobe em direção ao centro da garganta, bem na região do pescoço.
equilibrando essa região e ao mesmo tempo despertando para a consciência de uma comunicação mais profunda do teu ser, comunicando a tua integridade, a tua compaixão, a tua coragem e a tua honestidade, empoderando a tua energia do coração e acessando maiores níveis de altruísmo e benevolência. Respira profundamente nessa área de autoexpressão, de uma expressão profunda da alma nesse plano. Respira profundamente, a esfera vai subindo lá para o centro do cérebro, bem na altura do teu terceiro olho, na região da testa, entre os olhos. Aqui traz a consciência e a abertura de entrada para os próximos níveis de consciência, resultando num engajamento de maneira sábia e de todo o coração, ouvindo e aprendendo, aumentando as capacidades de insight, de visão interior e de unificação profunda do teu ser. Respira profundamente nessa área, visualizando essa esfera dourada. Visualiza essa esfera subindo para o topo da tua cabeça e focando na energia do teu centro coronário. Respira profundamente com a atenção no topo da tua coroa, no topo da tua cabeça. Trazendo aqui um despertar para uma energia superior, uma energia que traduz as novas percepções em experiências iluminadas na vida diária, fazendo essa captação como uma antena parabólica e transformando também essas energias cósmicas, trazendo e transformando, integrando toda a tua inteligência e intuição em coerência. Respira profundamente nessa região. E agora leva a tua consciência para o teu centro de cima, 60 centímetros acima da cabeça, e a esfera sobe para o teu centro de cima. Um centro conectado às energias superiores do ser. Trazendo aqui a consciência de abertura para o campo de energia universal. Uma consciência expandida, uma abertura para o novo humano num nível ainda mais profundo de conexão com a malha cósmica, com a energia do universo, com o campo universal. Respira profundamente nessa área, sabendo que quanto mais tu sabes que há mais para saber. Nível mais profundo ainda de sabedoria e liberdade. Um brilhante caminho de luz que te leva à consciência do núcleo, o centro do teu próprio ser. Respira profundamente, unificando todo o teu sistema de chakras, irradiando essa energia de unidade, irradiando a ressonância original do teu ser e uma profunda coerência. E nesse estado de profunda coerência, com a atenção no centro do teu ser, no teu coração, tu começas a repetição do mantra. Erreié, axé, erreié. Onde na inspiração o ar entra e na exalação mentalmente tu repete. Erreié, axé, erreié. Sucessivamente, não precisa vocalizar. Simplesmente inspira e na exalação, erreié, axé, erreié. Eu sou o que eu sou. Evocando a presença divina eu sou. Trazendo a consciência do eu sou.
pura presença divina, a presença mais sagrada do teu ser, o teu centro conectado com o núcleo do Criador, com o centro do universo. Inspira e na exalação mentalmente. Se a mente devagar, não tem problema nenhum, simplesmente traz a tua consciência de volta para o centro do teu ser, para o teu coração sutil, e volta ao teu mantra sem julgamento nenhum. Inspira e exala com o mantra. Despertando a faísca divina do Criador dentro do teu coração, a tua conexão pessoal com a fonte criativa do universo e a luz infinita. Eu sou o que eu sou, invocando a presença eu sou. Respira profundamente algumas vezes, por favor, totalmente consciente. E lentamente vai retomando a consciência do teu corpo físico, dos teus pés, pernas. Traz um pouco de movimento para essa região, o teu tronco, os teus braços, as mãos, pescoço, cabeça. E lentamente movimenta teu tronco, teus braços e a cabeça. Faz algumas respirações profundas. E simplesmente repete algumas vezes antes de abrir os olhos. Eu me lembro, eu sou. Eu me lembro, eu sou. Eu dou a permissão de experimentar e de experienciar a grandiosidade da minha alma. Eu me dou permissão de experienciar a grandiosidade da minha alma. E lentamente vai abrindo os olhos.